Braslight apresenta Clarearcast, luz sobre o seu futuro. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marco Antônio e chegamos ao mês de setembro com esses entrevistados que fazem parte do alto nível estratégico da Braslight. Luciano Molter, diretor-presidente, e Gustavo Werneck, presidente do Conselho Deliberativo. A diretoria foi reconduzida recentemente e tivemos algumas mudanças nos conselhos deliberativo e fiscal. E o Gustavo foi indicado como presidente do Conselho Deliberativo. Vamos lembrar que os membros da diretoria e conselhos possuem mandatos de 3 anos. Em 2023, teremos eleições para os conselhos. Quem está interessado em participar poderá se candidatar. Os detalhes e os critérios serão divulgados mais para frente. Gustavo, Luciano, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Bom dia, Marquinho. Bom dia, Guilherme. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Luciano Molter, eu sou o presidente da Fundação. Estou no cargo desde junho de 2016. Estou muito feliz, pela recondução. E já estava preocupado aqui de vocês não terem me chamado em nenhum momento para fazer parte do programa, Então, estou muito feliz realmente de estar aqui e ter sido reconduzido para mais 3 anos na Fundação. Tudo bem, Marco, Guilherme, Luciano? É uma honra estar aqui hoje dividindo esse podcast com vocês. Como você falou, Marquinho, eu fui indicado agora como presidente do Conselho Deliberativo. Antes eu estava no Comitê de Investimentos e lá atrás eu fui membro também do Conselho Fiscal. Eu estou muito animado para essa nova fase aí no Conselho Deliberativo e hoje eu sou superintendente de finanças aqui na Light, nossa patrocinadora, onde eu entrei em 2003. Luciano, Gustavo, prazer ter vocês aqui. E vamos direto ao ponto, Como é que funciona essa troca entre a diretoria e os conselhos? Vocês podem falar um pouquinho melhor sobre essa relação entre as atividades? Guilherme, boa pergunta. A relação entre o conselho e a diretoria, ela ocorre de forma formal através das reuniões bimestrais. Podem acontecer também reuniões extraordinárias, quando existe a necessidade da gente consultar o conselho. Existem algumas classes de ativos ou as decisões que apenas o conselho pode tomar, do ponto de vista formal, através das reuniões. Mas a gente acaba tendo uma relação muito mais próxima, Então, é comum no dia a dia, haver algum tipo de consulta de ambas as partes. A própria diretoria consulta os conselheiros, principalmente a figura do presidente do conselho, que representa esse grupo. Às vezes o próprio presidente do conselho ou algum outro conselheiro entra em contato com a diretoria. Enfim, é uma relação de mão dupla, Então, a gente sempre tenta manter os conselheiros, apesar de não estarem fisicamente dentro da fundação, a gente sempre tenta mantê-los o mais próximo possível da tomada de decisão, até porque isso facilita também o andamento da reunião. A gente costuma brincar que reunião é para comer pão de queijo. Então, quando vai para a reunião, todos os conselheiros já sabem qual é o assunto, qual é o tema, enfim, já colocaram suas opiniões. Então, isso facilita muito a dinâmica da reunião e, obviamente, a relação ela se torna muito mais leve. Com certeza, Luciano. E, Gustavo, a gente já atuou muito tempo aqui no Comitê de Investimentos, Agora você está nessa nova cadeira. Eu queria saber, assim, qual que é a sua expectativa agora atuando no Conselho Deliberativo e se você tem alguma pauta ou tema que você está buscando priorizar nesse mandato. Pois é, Guilherme, você falou muito bem. Foram vários anos aí participando no dia a dia da Fundação, dividindo a responsabilidade com vocês na tomada de decisão das aplicações, gestão dos nossos ativos. Mas agora é um papel mais estratégico, Apoiando a administração. Vem fazendo excelente trabalho, por sinal. Temos grandes desafios pela frente. Alguns temas me preocupam um pouquinho mais e acho que poderia citar aqui, por exemplo, a carteira de imóveis, os investimentos estruturados, questão da imunidade tributária, enfim. De maneira equilibrada e bem embasada, a gente vai precisar tomar algumas decisões nesses itens aí no curto e médio prazo. Verdade, Gustavo. Realmente existem 2 pontos aí que você mencionou que a gente, na diretoria, tem colocado uma atenção maior, redobrada atenção. É essa questão dos imóveis. A gente, de fato, ao longo desse tempo, a Fundação ela conseguiu vender boa parte dos imóveis que ela tinha. A gente nunca teve uma carteira muito pesada, mas sim temos um prédio no meio do centro do Rio, um valor bem elevado. E todo mundo sabe das dificuldades aí que o centro vem enfrentando, principalmente depois da pandemia. Então, existe, de fato, um trabalho forte para que a gente consiga realocá-lo ou vender, enfim.
existe uma preocupação. E a outra é a questão da imunidade tributária. A fundação, ela tem essa imunidade, ela foi dada a ela, é uma garantia na Constituição, e que tem seus lados positivos, né, já que a fundação com a imunidade não precisa, né, ela não é tributada, não paga imposto de renda, não paga IOF, mas isso hoje nenhuma fundação paga. Então, se a legislação mudar e as fundações começarem a ser tributadas, ok, isso é um benefício para a fundação, mas hoje, de fato, o valor é muito menor. Então, a gente tem que repensar um pouco o assunto, porque sendo imune, nós não podemos fazer investimento no exterior, nós não podemos investir em carteiras multimercado, e isso dificulta muito, né, a área de investimento, ainda mais no mercado atual, onde, né, a gente tem tantos desafios, tantos riscos, tanta volatilidade, tantas incertezas, você não ter a opção de colocar, né, os seus investimentos em outros mercados. Então, isso é um ponto de atenção e que, ao longo de 2023, espero que a gente consiga resolver. Em 2022, a gente já vai ter os primeiros ensaios de discussão sobre o tema, mas em 2023 eu tenho certeza que a gente consegue tomar uma decisão em relação a essa imunidade, que é um tema que vai ser decidido, obviamente, dentro do Conselho Deliberativo. Então, por isso que a gente precisa estar municiando vocês com o máximo de informações para melhor tomar a decisão. Bacana, Luciano. E para quem está nos escutando, a gente já gravou um podcast sobre imóveis. Quem quiser saber mais sobre esse tema, só voltar lá atrás, que tem um tema sobre isso, tá bom? Desde 2018, a Fundação aplica o planejamento estratégico. E eu queria entender de você, Luciano, qual é a importância dele para a Braslight? Marquinhos, o planejamento estratégico é a principal ferramenta de gestão que nós temos à disposição. Quando a gente pensa numa gestão de uma instituição, de uma empresa, o planejamento estratégico ele facilita, ele traz praticamente as diretrizes, os objetivos, a gente aborda os riscos e o principal, é uma ferramenta que ela é concebida por todos, né? Ou seja, passou pelo Conselho Deliberativo, Fiscal, passou pela diretoria, pelos nossos colaboradores, enfim. Então, é uma ferramenta muito útil e que dá essa visão de médio e longo prazo, né? As pessoas às vezes ficam um pouco preocupadas, você vai fazer um ciclo só de 2022, 2024. Sim, mas ele é revisto atualmente, é revisitado e a gente sempre olha, né, para frente. Quando nós fizemos o primeiro ciclo 18, 20, a gente já sabia qual era o tema que ia ser 22, 24. As coisas mudaram, veio uma pandemia, a gente fez pequenos ajustes, mas a diretriz ela continua a mesma. Gustavo, Luciano, então, assim, de maneira geral, qual que é o maior desafio para vocês nas atividades que vocês estão exercendo agora? Olha, Guilherme, sem dúvida é a responsabilidade por cuidar do patrimônio de várias famílias, né? A gente sabe que os participantes dedicam vários anos de suas vidas para aproveitar uma aposentadoria mais tranquila, confiando na fundação, e a gente tem isso como um grande desafio, né? Ao mesmo tempo, também é o maior motivador para a gente poder sempre fazer o melhor para a Braslight. Guilherme, eu estou com o Gustavo, acho que esse realmente é a maior responsabilidade, né? E falando de outra forma, é garantir a sustentabilidade da fundação, é isso que a gente busca, né? A perenidade da fundação. Obviamente, a gente não pode deixar de fora a questão dos investimentos, né? A gente está passando por um momento, né, um mercado mundial, ele está sofrendo muito, o Brasil agora se mostrando um pouco melhor, mas eu diria que esse é o grande desafio, né? Garantir essa sustentabilidade, a perenidade, né? E, obviamente, uma atenção forte na questão dos investimentos. Estamos aqui num processo de modernização dos sistemas internos, né? E os participantes já vão poder acessar tanto o site quanto os serviços já com uma carinha totalmente nova em 2023. Qual é a expectativa de vocês para essa nova fase que já está bem pertinho? A fundação ela carecia dessa modernização. Então, a gente já, desde o primeiro planejamento estratégico, a gente vem investindo bastante nesse processo. Muitas coisas foram feitas, o participante não percebe, que é interno, mais focado na infraestrutura. E agora a gente está praticamente na última etapa, que é a mudança do software de gestão e, consequentemente, depois do site. Assim que o projeto estiver finalizado, a expectativa é que seja no início de 23, o participante ele vai ter à disposição um portal e não mais um site. Então, toda a parte de serviços, solicitações, ela vai ser feita via portal, com muito mais segurança, muito mais transparência, bem mais dinâmico, enfim. A gente imagina que a fundação ela vai dar um salto em qualidade e, obviamente, trazendo muito mais
bem-estar e facilidades para os nossos participantes, que é o grande objetivo. Olha, a minha expectativa é muito alta, viu? O mundo tem vivido uma transformação digital muito intensa e o universo da previdência, de investimentos, ele não é diferente, né? Então, a gente consegue ver uma democratização enorme nas plataformas de investimentos, surgimento de fintechs. Acho que a Braslight também precisa seguir por esse caminho. Tem uma modernização aí pela frente e a gente tem que continuar prestando um serviço de qualidade, divulgar informações com transparência aos seus participantes e dando facilidade para que seus participantes possam enxergar todos esses benefícios através da tecnologia. Hoje em dia você não precisa sair de casa mais para pagar uma conta, fazer, enfim, diversas transações, tudo de casa, tudo na palma da mão, através de um celular. Então a gente precisa modernizar a Braslight, trazer ela para o futuro de fato. Pessoal, e em relação aos novos planos, uma coisa que muito me interessa, como é que vocês avaliam o lançamento de um novo produto e vocês acham que a gente tem apetite, tem esteira para seguir nesse novo caminho? Com certeza, Guilherme. A Fundação, né, no seu planejamento estratégico, tem como uma das diretrizes o crescimento da base de participantes. E para você crescer a base de participantes, isso pressupõe que a gente lance um novo plano. Então, o mercado ele já vem se movimentando, uma série de planos instituídos foram lançados, muitos vêm encontrando dificuldade, e aí que é o ponto de atenção. A Fundação ela está pensando nisso, a gente está estudando, tem a implantação aí do novo sistema de gestão, então para que a gente possa oferecer um novo plano, uma cara moderna, um plano mais acessível, é importante que esse processo que eu mencionei na pergunta anterior esteja finalizado e, obviamente, com isso pronto, a gente vai ter vamos ter à disposição ferramentas, né, para disponibilizar, quem sabe, esse plano instituído. Mas, de novo, a gente precisa ter um pouco de atenção porque não é um tema fácil. A gente precisa, obviamente, medir e avaliar os impactos desse plano no nosso dia a dia e na imagem da Fundação, obviamente. Perfeito, Luciano, eu concordo. Acho que a gente precisa pensar sim nesse tema, acho que lançamento de novos produtos é de fato muito interessante para a Fundação, mas tudo precisa ser feito de forma muito bem estruturada. A gente sabe que quem já saiu com esses produtos no mercado enfrentou diversas dificuldades, sempre tem um pouco mais de dificuldade quem sai na frente, tem um problema com regulação, toda essa questão de concorrência. Então a gente precisa ser ativo, porém cauteloso, entrar no mercado de maneira estruturada, aceitando bem os riscos, entendendo bem esses riscos e instituindo novos planos que com certeza vão ser positivos para a Fundação. Gustavo, Luciano, que bom que vocês puderam dedicar um pouco do tempo de vocês para participar do nosso podcast. Foi uma honra receber vocês aqui e a gente espera poder contar com vocês novamente. A gente fica muito feliz em poder trazer parte da alta gestão da Fundação para compartilhar informação com os participantes. Imagina, Marquinhos, eu que agradeço o convite. Foi uma honra realmente participar desse episódio aqui. Contem comigo sempre que precisar. Muito obrigado. Marquinhos, foi um prazer compartilhar a bancada aí com você, com o Guilherme, com o Gustavo, poder trocar ideias, pessoas tão inteligentes e poder levar para o nosso participante, né, um pouco mais de informação sobre a nossa Braslight. Obrigado a todos, um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Conto com vocês mais vezes aqui no podcast, que é um projeto muito bacana e estamos aqui para esclarecer, né, clarear as dúvidas dos participantes. Um abraço, até mais. E vocês, gostaram da participação do Luciano e do Gustavo no nosso podcast? Ter a alta gestão da Fundação compartilhando informação? Então, vocês já sabem que eles vão poder participar dos próximos episódios quando a gente precisar. E não esquece de seguir a gente no Facebook e no Instagram pelo nome @BraslightEmRede. Nós temos várias séries para você acompanhar e muito conteúdo. Já pega o celular e segue a gente agora. Não deixa de compartilhar e acompanhar o ClarearCast. Ele é disponibilizado no Anchor, Spotify e YouTube. Até o próximo ClarearCast. ClarearCast, uma produção Braslight em rede.